Bom, gente, a Clarice Lispector, ela é considerada como uma escritora canônica. E o que é um escritor canônico? É um escritor já bastante consagrado, tanto pela crítica quanto pela teoria literária. E, de fato, ela tem sido bastante cobrada na prova, sobretudo na primeira fase, aliás, apenas na primeira fase. E nos últimos 3 ou 4 anos sempre apareceu pelo menos um texto dela. Como que é cobrado? É cobrado de uma forma bastante completa. Tanto na questão das obras dela que são solicitadas, que são obras, tanto próprios romances, Caiu a Paixão Segundo Jagá, que é considerado um dos romances mais complexos da nossa literatura mais contemporânea, como também cartas pessoais dela e até as crônicas que ela escreveu para o Jornal do Brasil nos anos 70. Enfim, ela é cobrada de uma maneira, repito, bastante completa. O modo que é cobrado também, não só a produção dela que é cobrada, é igualmente completo. Eles têm cobrado desde gramática, eles pedem para analisar aspectos morfossintáticos do texto, como também aspectos mais de interpretação, pedindo questões semânticas de significado dos textos da autora. Enfim, é uma autora que vale a pena ficar atento, em que vale a pena ficar atento, porque ela tem sido bastante solicitada nas provas de primeira fase do concurso. Bom, gente, é virtualmente impossível ter lido todos os autores e todas as obras que vão aparecer na prova, inclusive porque eles têm cobrado autores bastante pouco conhecidos do grande público. Mas claro que ajuda, sempre ajuda a conhecer o contexto, ainda mais porque Clarice é uma das escritoras consagradas da nossa literatura. Então saber que, por exemplo, a que geração do modernismo ela pertence e quais são as características da escrita dela, já ajuda muito. É aquele conselho que eu sempre dou, quando vocês pegarem um texto em qualquer das fases, olhem o autor, contextualizem o autor, porque um conhecimento mínimo prévio ajuda muito você a se sentir familiarizado e um pouco mais confortável com a questão ou com as questões que forem sendo feitas a respeito daquele texto. No caso da Clarice, por exemplo, o que ajuda a conhecer, além dessas dicas gerais, é desejável que você pelo menos conheça, saiba que ela se insere em tal geração do modernismo, no caso a terceira geração do modernismo, a do pós-Segunda Guerra, e conhecer também as particularidades gerais do texto dela. Porque o que acontece, por exemplo, com Clarice? Ela usa expressões muito simples, se você olhar, se você bater um olho num texto dela, nunca vai ter uma palavra muito difícil ou pouco usual, mas é justamente na sintaxe, justamente na questão de conteúdo em que ela se diferencia. Não à toa o TPS, a primeira fase, ele gosta de cobrar essas minúcias, né, das interpretações. Eu posso trocar essa palavra de ordem, ou a função aqui desse sujeito ele é inexistente ou não é, ou a função do que ali, porque ela joga muito com isso. E é importante já você, quando abrir um texto da Clarice, estar preparado para esse tipo de pergunta, porque justamente são as perguntas estudadas em teoria e em crítica literária sobre essa autora.